Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o educador, professor, filósofo Pedro Cortella. Boa tarde, Pedro. Obrigado pela presença. Obrigado, Chico. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bem. E o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, Amin Júnior. Roberto, boa tarde. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Chico. É um prazer estar aqui agora na estreia. Ele veio como convidado na estreia do nosso mais novo comentarista fixo, Pedro Cortella. Pedro Cortella, muito bem. Seja muito bem-vindo, viu, Pedro? Eu que agradeço. Fui promovido aqui a filósofo já. Filósofo, fico muito feliz. Filósofo, educador, professor. Tá ótimo. Enfim, é um palestrante, fala muito sobre pensamento crítico, enfim, é altamente preparado. Você já conhece o Pedro e agora é um grande prazer, é uma honra tê-lo aqui como comentarista também do Opinião. É uma honra, fiquei muito feliz de participar no final do ano passado como convidado e o convite. Espero honrar essa cadeira aqui, que eu sei que já foi ocupada por outros ilustres, grandes pensadores. Sem dúvida nenhuma, Pedro, o prazer é todo nosso. E agora vamos começar o programa de hoje falando sobre essa questão, decisão aí da Meta com relação à checagem de fatos e dados, as reações no Brasil. Enfim, vamos ver um VT sobre isso e depois gostaria que os nossos comentaristas analisassem essa questão. Vamos ao VT, por favor. A AGU havia dado 72 horas para a Meta. A notificação extrajudicial é a primeira reação oficial ao fim do programa de checagem de fatos, que visava combater a circulação de fake news e discursos de racismo, homofobia, suicídio e violência política. Na última quinta-feira, a tradução das novas diretrizes chegou ao Brasil. A empresa de Mark Zuckerberg relativizou discursos preconceituosos e de ódio, principalmente contra a população LGBTQIA+. A decisão de solicitar informações à empresa foi tomada após a reunião entre o presidente Lula e ministros, entre eles Jorge Messias, da AGU, que pode entrar com uma ação contra a Big Tech no Supremo Tribunal Federal. Se isso ocorrer, a Meta pode sofrer sanções. Em agosto do ano passado, o STF determinou o bloqueio da rede social X, antigo Twitter, por disseminação de informações falsas e pela falta de um representante legal no país. Somente depois de cumprir as ordens é que a plataforma pôde voltar às atividades. Agora, a decisão da Meta pode fazer com que a Corte reforce a necessidade de julgar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Hoje, a lei estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente se não removerem conteúdo impróprio após ordem judicial. Muito bem, aí está o VT, meu caro Pedro. E o governo federal quer aprovar agora a regulação econômica das Big Techs contra o que foi chamado de a barbárie digital. Por favor, Pedro. Chico, essa é uma questão crucial do nosso tempo, é uma questão que vai determinar muito das conversas que a gente vai ter a partir de 2025. O anúncio do Mark Zuckerberg na semana passada, ele foi um verdadeiro cavalo de pau em todas as políticas que essa empresa adotou no passado e foi uma declaração de apoio ao governo norte-americano e uma declaração em que ele, surpreendentemente, abraça a polarização que as redes sociais causaram na nossa sociedade. Sim. E ele, infelizmente, abraça um lado, porque a pior coisa para a discussão de checagem de fatos, de fact-checking, que a gente tem nas redes sociais e no mundo é entender que checagem de fatos é uma questão, é uma pauta de esquerda ou de direita. Checagem de fatos não é uma pauta de esquerda, como o Zuckerberg deixou a entender, ou do progressismo. Não, checagem de fatos é uma questão que é primordial para que a gente mantenha a qualidade de informação que está circulando no mundo. Então, é lamentável essa posição da Meta, a decisão do governo que você acabou de dizer, de promover uma pauta da regulação econômica das Big Techs, vai ser impopular, é uma decisão impopular, né? Transformar checagem de fatos em censura é onde a gente mata o diálogo. Eu acho que esse é o maior problema desse tema hoje em dia.
Muito bem. Roberto Mohamed, por favor. Eu acho que o grande problema é que a gente não está atacando a verdadeira questão por trás disso. E que está gerando essa confusão de liberdade de expressão, porque é censura, e não se ataca o verdadeiro problema. Nós já discutimos isso aqui, fiquei muito feliz de ver o Otávio Guedes na Globo News falar exatamente a mesma coisa que eu disse aqui depois, que é o problema do anonimato. A questão constitucional é garantida a liberdade de expressão, exceto o anonimato. Ora, o que é anonimato? E é esse o grande problema das redes sociais. O problema não é o cara publicar o que quer. Eu sou a favor. A Meta não está errada nisso. O problema é que ela está errada quando ela sabe que 2/3 das contas dela, tanto no Instagram quanto no Facebook, são falsas. São contas de pessoas que têm 20, 30, 40 perfis. Por quê? Porque cada um pode ter 30, 40 e-mails, que é um meio de verificação, tanto do Instagram, quanto do Facebook, quanto do Twitter, e todos eles, para que você possa ter uma conta. Claro. Então, é simples. A gente já deu aqui. Existe tecnologia para isso. Existe meios para isso. Nós estamos muito atrasados na carteira de identidade nacional, que é o CPF. Então, nós já temos o número. Só precisamos transformá-la na carteira e acabar com essa excrescência que são os institutos de identificação estaduais. O Brasil não aprende. Os Estados Unidos, que é uma federação pura, em que os estados têm autonomia para quase tudo, tem um único número de identidade nacional. Sim. O Brasil, que é uma federação de Araque, você tem cada estado com seu RG. Isso é um absurdo. Só que é o seguinte, vincula-se. O endereço de e-mail hoje é como uma caixa postal. É só vincular um e-mail a um CPF. Cada CPF tem um e-mail. A pessoa tem aquele e-mail. Com instrumentos para se proteger de hackers, tal, a agilidade do administrador de e-mail e a portabilidade, porque eu posso levar para onde eu quiser. Meu e-mail não vai ser mais Hotmail, UOL, Gmail, eu levo para onde ele quiser. Eu levo para onde eu quiser. Na UOL, por exemplo, você pode ter o domínio que você quiser. Eu tenho o domínio do meu escritório dentro do e-mail da UOL. E posso levá-lo para qualquer lugar. Se eu quiser colocar no Hotmail, se eu quiser colocar no Google, isso é problema meu. A hora que a gente fizer isso, cada pessoa um e-mail. Eu só posso ter conta na rede social com aquele e-mail. Por que isso não é feito, Roberto? Porque interessa, e não vamos colocar coisa de esquerda ou direita. Quem começou com essa história de assassinato de reputação, que é o título do livro do Romeu Thomas Júnior, foi o PT. O PT começou a minar essa questão do domínio da imprensa quando começou a financiar. A gente falou aqui do o blog do Paulo Henrique Amorim, que era patrocinado pelos Correios, pela Caixa, pela Petrobras. Os blogueiros amigos. O Paulo Henrique Amorim criou a expressão PIG, Partido da Imprensa Golpista. Isso é uma meta de qualquer um que está no poder. Não é de esquerda ou de direita. Eles não querem se submeter à imprensa. Porque a imprensa é, de fato, o quarto poder. A gente criou um monstro chamado Ministério Público, que se mete em tudo. O Brasil é o país em que um promotor acorda de manhã, ele cisma com o jardim do cara da frente e ponto. O cara não pode mais cortar uma árvore, ele vai lá, entra com a ação e embarga o negócio. A gente está na mão de um único... Criou-se um órgão que manda no país. Ninguém se tocou disso, da dimensão e do perigo que é isso. E que a gente está vivendo há muito tempo. E olha que eu sou o maior defensor da atividade do Ministério Público, mas é poder demais a um órgão e a uma pessoa. E não existe. Por exemplo, o Alexandre de Moraes tem me espantado por isso. Ele está fugindo da verdadeira discussão. Parece que ele quer alimentar. Quando fica essa história de lacração, parece que ele quer lacrar. Por quê? Caberia a ele. Se o Dino está travando as emendas, por que o Alexandre não poderia determinar prazo ao Congresso para que cada carteira de identidade nacional, cada cidadão brasileiro vai ter um e-mail nacional, com domínio brasileiro, e pode levar para qualquer administradora. Acabou o anonimato, Chico? Eu quero ver neguinho publicar bobagem no Facebook ou no Instagram. Por quê? Vai ser responsabilizado. A gente falou sobre isso na última vez que eu vim aqui, eu concordo, acho que cada perfil em rede social deveria ser integrado a esse documento único, mas engraçado que logo depois que o Mark Zuckerberg deu essa declaração, semana passada também ele foi
no podcast do Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, que é o podcast de maior audiência lá nos Estados Unidos. Teve uma longa conversa com o Joe Rogan, de 2 horas e meia. Eu assisti essa conversa inteira e eu fiquei pensando ali, o argumento deles, eles tratam desse tema da checagem, mas principalmente do anonimato, né? Porque o grande argumento do Joe Rogan, que hoje é um defensor do Trump e que estava 100% concordando com todas as afirmações no Zuckerberg e vice-versa, mas o grande argumento para defender o anonimato é a gente poder preservar os whistleblowers, né? Os denunciantes, né? A capacidade de alguém apontar, denunciar alguma coisa sem ser identificado, né? Que é basicamente o que a gente tem como prática da boa imprensa. Né? A boa imprensa preserva a fonte. Preserva a fonte. É o que a gente aprendeu na faculdade de jornalismo. Então, ao mesmo tempo em que eles fazem o fim da checagem de fatos uma bandeira da liberdade de expressão, ou seja, para ter a liberdade de expressão, nós não precisamos mais de fact-checking, porque as agências de checagem de fatos, elas são, de certa forma, enviesadas por um perfil progressista de esquerda. Sim. Esse é o argumento. Eu gosto muito de uma analogia com relação ao Inmetro. Né? Nós passamos... A minha geração, a gente passou a infância e a adolescência vendo na televisão os testes de produtos do Inmetro, né? Pois bem, quando eu vou no supermercado e eu vejo um produto, um liquidificador, e ele tem lá o selo do Inmetro, eu acredito que lá no Inmetro existam pessoas que estudaram para testar aquilo, passaram a prova aquele produto, né? E são especialistas em testar aquele produto. Ou quando eu vou na farmácia e compro um remédio, um selo que comprove a qualidade não é um selo que foi criado pelos usuários daquele remédio, que diga, esse remédio funcionou para mim, então tá bom para você. Né? Porque é isso que acontece no X. Né? No X, a checagem de fatos foi substituída por notas do usuário, que é basicamente deixar na mão dos usuários, do público, para dizer o que é bom e o que é ruim. Imagina que o selo do Inmetro fosse aferido apenas pelos consumidores, claro, que usam aquele produto. A gente não quer isso. Então, eu quero que as minhas notícias cheguem para mim por alguma instituição, checada por alguma instituição, que tenha pessoas que são dedicadas a checar o que é ciência, o que não é ciência. E na minha visão, de certa forma, falaciosa, tendenciosa, dizer que a checagem de fatos era feita em cima de opinião. Acontecia sim, não era perfeito, não é um sistema perfeito, nunca foi. Mas também os erros eram muito menores e eram muito mais episódicos do que a efetiva checagem de fatos, que ia contra materiais que são anti-vacina, anti-ciência, que promoviam um discurso de ódio, e é isso. A analogia com o Inmetro e com a Anvisa é perfeita. Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 14 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o colega, jornalista, educador, Pedro Cortella, e o nosso comentarista Roberto Mohamed. E agora nós vamos ver o VT do programa Roda Viva de ontem, da TV Cultura Nacional, que trouxe o chefe Alex Atala, que fala algo muito interessante com relação à região da Amazônia, os produtos amazônicos. Vamos ver, por favor. Deste sonho de ver uma Amazônia brilhar, eu vou primeiro te falar uma coisa. Das palavras mais conhecidas do mundo, talvez seja a Amazônia. O mundo inteiro tem uma imagem. Se o mundo tem uma imagem, ela anseia por esse sabor. Nós temos um mercado, nós temos uma vontade. Países como Peru, Colômbia, hoje exportam frutas, exportam a Amazônia com muito melhor do que o Brasil. O que falta para o Brasil? Talvez a vontade de fazer isso. Fazer de forma sustentável, né? De forma sustentável. Não só sustentável, Vera, mas também gerando renda para a população local. Eu quero acreditar que o agronegócio no Brasil é um negócio que eu respeito, que ele tem grande função na nossa balança comercial, mas ele deixa à margem esses produtos
De menor escala. De menor escala com potencial. O Marcão falou uma coisa que eu trabalho no vértice da pirâmide. Se eu trabalho no vértice da pirâmide para ir dentro de um mercado de luxo, eu preciso fazer com que produtores e produtos entrem nesse mercado. Se tem dinheiro para pagar para vinhos importados, para queijos importados, para azeites importados, para frutas importadas, eu preciso usar essa força do Brasil. E a gente vem conseguindo. Concordo com o Marcão quando você fala que do outro lado você tem a industrialização, seja ela do açaí no Brasil ou da quinoa no altiplano. Achar este equilíbrio não está, na minha opinião, em criar uma briga ou uma guerra com o agro, e sim um diálogo onde exista a sensibilidade dos dois lados em ceder e fazer ceder. Certo. Muito bem, visão interessante, né, a respeito do agronegócio, enfim, dessa perspectiva, não, senhores? Eu acho, para quem eu vou muito para lá, inclusive teve um episódio em que eu fui participar de um congresso, fui junto com o Felipe Chiarello aqui de Santos, Pedro Buch, alguns, e nós chegamos lá no dia da morte do Jefferson Pérez. Fizemos uma homenagem a ele. Eu gosto muito de Manaus, e Belém não gostei tanto, mas Manaus eu já tive várias vezes a trabalho. E é impressionante como o brasileiro não conhece o seu país. Os peixes amazônicos, por exemplo, você vai no Nordeste, ali naquela área de Natal principalmente, você tem fazendas de camarão, mas enormes. Sim. Você tem a exploração da indústria da pesca de maneira racional. Mas você chega em Manaus, na região amazônica, e para quem já foi de Belém a Manaus de avião, você vai sobrevoando a floresta. Se você fica na janela e não tiver nenhuma criança pentelha querendo sentar na janela, e você pode ir sossegado, o que você vê é uma coisa maravilhosa, porque o avião voa abaixo. A capacidade que a gente tem na indústria da pesca, dos peixes de lá, pirarucu, tucunaré, o tambaqui, é uma coisa absurda, e que eles podem ser criados em fazendas. Então, é absolutamente sustentável. O Atala fala do Avaí, eu gosto muito dele, porque ele não é... E nós vamos, no terceiro bloco, falar de daqueles 3 homens que eu considero que são os maiores caras que pensaram o Brasil, Darcy Ribeiro, Celso Furtado e Sérgio Buarque de Holanda. E a gente sente hoje falta de pessoas que pensem o país, em que ele fala que não é nacionalista, é questão de inteligência. Isso não é nacionalismo. Não é xenofobia. A gente tem que valorizar o que é nosso. Mas os caras querem. Aí você bota um boçal na presidência, ele vem falar de exploração de bauxita, de manganês, de madeira, de lítio. A gente pode produzir riqueza na Amazônia sem matar a Amazônia. Essa é a verdadeira questão. A gente não precisa mais de mogno para fazer móvel. Você usa pino, você usa madeira que é replantada. A gente tem que se adaptar aos novos tempos. E eu não vejo isso acontecendo. Para que as pessoas tenham uma ideia, aqui em Santos é muito difícil, tem 1 ou 2 lugares que vendem. A costela do tambaqui, para quem gosta de churrasco, é um negócio assim absurdo. Você mata 2 caixas de cerveja com 4 tambaquis. Ele é um peixe muito grande, muito parecido com o pacu. E a costela dele é osso. E além disso, há uma outra indústria, e eu não sabia que ela existia há um tempo atrás, o mercado alemão, holandês, aquele centro da Europa, o que eles consomem de farinha de peixe, e a farinha de peixe é produzida a partir do osso do peixe, da espinha. Claro. E os peixes amazônicos têm coluna vertebral praticamente. Quer dizer, olha só o que a gente perde. E você sabia, o cara queria comprar aqui, nós não produzimos farinha de peixe. Tem 1 ou 2 produtores no Nordeste. Quer dizer, a gente não... Aí você tem uma PEX que tem nomeação política, não serve para nada, quando ela deveria ser uma agência federal para apoiar a exportação, ligar quem quer comprar, quem quer vender. Não cumpre o papel, é só cargo para petista vagabundo. E, no entanto, a gente vê o quanto o Brasil perde sem precisar matar a natureza e deixar de ser um país que está na ponta da defesa do meio ambiente. Eu realmente não me conformo. O Atala está corretíssimo em tudo. Agrega valor,
agrega qualidade, melhora a vida das pessoas, preserva a Amazônia e dá um exemplo para o mundo. O que a gente prefere? Tirar bauxita, manganês, petróleo. Convivendo com o agronegócio. Convivendo com o forma agronegócio. harmoniosa, né, Pedro? Eu acredito que o que o Roberto falou é muito interessante, eu concordo na questão em que a gente tem que desassociar o desenvolvimento econômico do desmatamento. Sim. O desenvolvimento econômico do extrativismo mineral que a gente tem que ter ali naquela região. E, às vezes, o agro ele tem um pouco dessa visão. Nós temos que abrir terra, desmatar a Amazônia para criar gado ou para fazer algumas coisas. Ou seja, não podemos ter esse olhar obtuso, único, sobre essa riqueza incrível que a gente tem naquele terreno da Amazônia. Eu gosto muito também de Belém, de Manaus, já estive lá. E uma das coisas interessantes que o Atala falou nessa entrevista foi em como ele está no topo da pirâmide, né? Ou seja, no mercado de luxo. E ele citou outros dois grandes chefes brasileiros que são discípulos dele, né? Que ele vê como os próximos, que é o Rodrigo do Mocotó, lá em São Paulo, e também a Malu, se não me engano, que lá de Curitiba, né? Não esqueci o nome dela agora, mas são dois chefes incríveis. E que o Rodrigo, no caso do Mocotó, ele conseguiu uma coisa que o Atala não conseguiu, que é popularizar uma criação, claro, né? Que é o dadinho de tapioca. Hoje o dadinho de tapioca está em todos os supermercados, né? Virou como se fosse um pão de queijo que a gente faz em casa, virou um aperitivo, uma coisa que entrou nos nossos lares. A gente tem o açaí como um produto globalizado. Maior exemplo globalizado. Então, assim, é possível, a gente não precisa ficar só na pirâmide. Agora, para o produtor, para o cara que está lá, para a gente fazer o desenvolvimento econômico desse pequeno produtor que fornece tanto para o mercado de luxo como em grande escala, essa parte de virar grande escala, ela é complicada se a gente observar as questões ambientais. Então a gente tem que dar um jeito de criar essa escala de uma forma em que a gente mantenha a sustentabilidade, em que as pessoas possam ganhar dinheiro sem ser obrigadas a desmatar aquilo que elas vivem. E se for feito de uma forma inteligente, de uma forma que hoje nós temos a técnica, nós temos a cultura, se for incentivado da maneira certa, a gente só tem a crescer. O brasileiro ele não conhece o Brasil mesmo. Se você for fazer um cruzeiro incrível na Amazônia, você só vai encontrar estrangeiro. Você vai encontrar um ou outro brasileiro que vai pescar. Né? É o povo que vai pescar na Amazônia. É um grande passeio, inclusive, popular aqui para quem é do Sudeste, para quem é de São Paulo, juntar um grupo de amigos e ir pescar na Amazônia, ir pescar no Pantanal, assim. Mas é o único tipo de turismo. Se você for lá naqueles hotéis perto de Manaus, em Belém mesmo, você vai encontrar muito mais europeu do que brasileiro. Isso tem que mudar. É como diz aquela velha canção, né? O Brasil não conhece o Brasil. Canção do Valdir Blanc fala muito bem isso. Destaca muito bem esse aspecto. Pra você ter uma ideia, em Búzios, tem um hotel que eu não lembro se ele é do Jacques Lafitte ou é um ex-piloto francês de Fórmula 1, daqueles que corriam em equipes médias. Não tem um brasileiro hospedado. O brasileiro não se hospeda no hotel. É um hotel de costa, ele só recebe turistas europeus, 100%. E os hotéis da Amazônia, aqueles que são em igarapés, que é o chamado hotel de selva, não recebe turista brasileiro. Não é porque não aceita turista brasileiro. Turista brasileiro não faz reserva. Não faz reserva. Ele quer ir para o resort na Costa do Sauípe, mas não quer ir para isso. Lençóis Maranhenses. Tem trilhas lá que são trilhas mais difíceis para um tipo de turismo que é mais roots, como diria assim, né? Mais raiz, que são só feitas não é nem europeus, por franceses. O francês ele gosta de caminhar no deserto, né? Vide a colonização do Marrocos. Mas existe um universo de turismo que não é explorado por turistas brasileiros no Brasil. Muito bem. E neste bloco aqui, culinarista, saiu um cardápio tanto, hein? De dadinho de tapioca de entrada, costela de tambaqui de prato principal e com sorvete de açaí de sobremesa. Hein? E olha, teve uma coisa que eu sei que às vezes pode parecer uma coisa absurda você falar que a gente tem que desprezar e não explorar o petróleo na foz do Amazonas. Mas o dano ambiental
é tão desproporcional ao que a gente pode faturar com isso, que para mim não justifica, quando na verdade já se sabe que existe petróleo em terra em Roraima. Por quê? As pessoas não... Bom, tem tanto petróleo na Guiana, tem tanto petróleo na Venezuela, por que a gente tem? É que dá muito trabalho. É mais fácil explorar na Foz do Amazonas do que se embrenhar na mata, dentro dos dois estados, que é o Amapá e Roraima, que ficam mais acima, na região amazônica. É uma questão cultural. Eu faço menos dano na exploração em terra do que na exploração no mar ou numa bacia fluvial. Agora, tem coisas que a gente não consegue entender. Por exemplo, a Amazônia produz mais dendê do que o Nordeste. E o dendê é a matéria-prima ideal, porque ele dá em qualquer lugar. Dendê é praga. O dendê é a principal matéria-prima. A gente escolheu uma matriz errada, porque o dendê é a melhor matéria-prima para o biodiesel, que está sendo usado no mundo, não como é o nosso, misturado com o diesel, que é para pagar o diesel que a gente compra lá fora, porque a gente não refina mais. Isso foi a grande bobagem que o Lula fez no final do governo dele. Mas de usar o biodiesel puro, porque é muito pouca diferença de queima, não é como o álcool e a gasolina. O biodiesel, você pode aumentar muito a mistura. E aí a gente perde, quer dizer, até na questão de matriz energética, a Amazônia é a nossa solução. E tem um detalhe, plantar dendê, você planta ele no meio da copa das árvores e vai colhendo, não tem problema nenhum, é como é o caso do açaí. Você não afeta a natureza, você não desmata para plantar soja, para depois ficar vendendo para chinês. Muito bem, Roberto, Pedro, vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Pedro Cortella e o advogado comentarista do programa Roberto Mohamed Amin Júnior. E agora nós vamos ver um VT do passado que mostra um dos maiores intelectuais brasileiros, o antropólogo Darcy Ribeiro, ainda moço, explicando as causas do atraso do Brasil. Vejam que interessante as considerações do mestre Darcy Ribeiro. A gente ingênua que pensa que o Brasil é atrasado porque é novo. O Brasil é 100 anos mais velho que os Estados Unidos. Então não é porque é novo. A gente que pensava no passado que o Brasil é atrasado porque tinha muito negro, muito mulato, muito índio. Não é verdade? Nenhum cientista diria isso hoje. Então, o que a ciência nos coloca hoje é o seguinte: se não é o clima, se não é a raça, se não é a origem portuguesa, a causa do atraso em que nós estamos, qual é a causa? A causa somos nós, os bonitos. A causa somos nós, os educados, os ricos, que fizemos um país para nós contra o povão. Então, ciência social é para estudar isso. Agora, a maior parte dos cientistas sociais brasileiros não faz nada disso. São os cavalos de santo, como eu costumo dizer. Cavalo de santo de Foucault, cavalo de santo Levi-Strauss. Pela boca deles, o Levi-Strauss está falando todo o tempo. Não olham para o Brasil. O importante para eles é citar o Poulantzas, ou dizer o que o Poulantzas pensaria, ou ler o 18 Brumário, do Marx, e a partir dele fazer discursos acadêmicos, às vezes muito inteligentes, muito especiosos, mas são incapazes de olhar a realidade brasileira, de tentar entender. Então, há um tipo de ciência social que é tão infecunda quanto a erudição antiga. Essa erudição dos que sabiam latim, que falavam todas as línguas do mundo, e que de gente que não sabia nada só citava, só se lembrava de um texto do outro. Essa gente não dignificava a inteligência, porque convertia a inteligência, que é um instrumento de compreensão e transformação do mundo, convertiu a inteligência num ato de fruição. Então é uma coisa masturbatória, muito ruim. Ciência social, em grande parte, é isso, lamentavelmente. Muito bem, aí está Darcy Ribeiro, né? Saudoso Darcy Ribeiro, falando sobre as causas do atraso no Brasil, Pedro. Saudoso. É o pensamento crítico na essência, né? É muito bom ver um intelectual ativo, revolucionário no seu auge ali. Sim. Eu fiz 2 anos de faculdade de História na PUC São Paulo, junto com o jornalismo, e lembro das aulas sobre história brasileira, como o Darcy Ribeiro era importante, como ele era revenerado, né? E
reverenciado. E é muito curioso, porque a gente vive hoje, tudo que ele fala tem muito do complexo de vira-lata, né? A gente vive hoje um momento na nossa sociedade, no mundo não só das redes sociais, mas no mundo da opinião, um viralatismo extremo, né? Uma vontade, eu tenho certeza que grande parte da elite brasileira gostaria sim que Donald Trump não tivesse sido eleito nos Estados Unidos, mas que ele estivesse comandando o Brasil como uma forma de... Eu tenho certeza que quando ele postou o Canadá anexado, teve gente, patriotas aqui do Brasil, que se sentiram com inveja do Canadá. Gostariam eles de terem sido anexados àquele outro país. Ou seja, quando a gente ouve o Darcy Ribeiro, nos dá saudade. E eu gosto muito de uma frase dele que eu até puxei aqui da internet para citar. A frase que eu mais gosto, com certeza uma daqueles... A frase que o tornou muito famoso na internet, né? Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Saudoso Darcy Ribeiro. Saudoso antropólogo Darcy Ribeiro. Roberto Mohamed. Eu falava aqui no bloco anterior da questão dos grandes, os caras que pensavam o Brasil. E até vou recomendar, mano, porque eu sempre coloquei os três no mesmo patamar. Darcy Ribeiro, Celso Furtado e Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, fantástico. Celso Furtado, eu acho que é diminuir o que era Celso Furtado, dizer que ele era um economista. Agora, é muito curioso a gente ver, e aí você tocou na ferida, que ele coloca no final do discurso dele, né? O quanto o brasileiro ama filósofo europeu, desprezando, e tem um cara que ocupou a presidência da República e também é subestimado como intelectual, que foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, várias vezes, falou, ele sempre teve sua maior fonte de inspiração em Celso Furtado. Sim. Tanto que, se você pega um livro do Celso Furtado, que é o Dependência e Subdesenvolvimento, e pega o Dependência e Desenvolvimento na América Latina, do Fernando Henrique, sim, e o Dependência e Subdesenvolvimento do Celso Furtado, você vê que um é uma continuação do outro. Fernando Henrique seguiu além do pensamento de Celso Furtado. E ele sempre valorizou muito os intelectuais brasileiros. O Fernando Henrique, sociólogo, ele bebeu muito no Darcy Ribeiro, como antropólogo, sim, mas principalmente no Celso Furtado. E lógico, não dava para acompanhar os dois sem aquele que, na minha opinião, foi o maior historiador brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda. Que as pessoas associam a um livro de história que ele tinha, que misturava quadrinho foi uma edição feita a partir dos anos 70 de História do Brasil, e acha que Sérgio Buarque de Holanda é aquilo, e não é muito mais do que isso. Mas o foco principal... Por que esses caras pensavam o Brasil? Qual foi a ideia do Darcy Ribeiro quando ele convenceu o Leonel Brizola a criar o CIEP? Ele falou, eu não tenho... A criança com fome não aprende. Criança com problema de visão não aprende. Criança com dor de dente não aprende. Claro. Eu tenho que ter uma escola que, embora ela seja agigantada, e você vai dizer, não, mas aqui cabem 2.000 alunos. Não, vamos colocar só 1.000. Mas ela vai ter médico, ela vai ter comida, almoço, café da manhã, lanche, almoço, janta, ela vai ter distribuição de óculos se a criança não enxergar, ela tem o dentista que vai olhar o dente dela uma vez a cada 6 meses, ela vai ter educação física, mas vai ter inglês, vai ter a convivência, vai ter artes, Os CIEPs estão todos abandonados no Rio de Janeiro. E aí aquela origem história a educação integral, que hoje se fala tanto em tempo integral, já era feito naquela época. Só que nasce naquela época, nós estamos falando dos anos 90, da maneira certa. Sim, claro. É usar o período integral para cuidar da criança. Não deixar ela no praça pública fazendo brincando. Brincadeirinha de passa atrás. Que é o que chamam aqui em Santos de educação em período integral. E em São Paulo também. É esse tipo de coisa. É piscina verde,
mato no campo de futebol. Eu falei, isso não é educação integral. Lógico. Esses caras pensaram, e o Darcy tem um outro vídeo dele que eu achei interessantíssimo, que ele fala, se não transformar a educação em prioridade absoluta, você não adianta investir em saúde, não adianta investir em defesa, não adianta investir em segurança, porque você não mata o problema na raiz. Só uma coisa mata o problema na raiz: educação. Claro. E a gente não consegue ter... A gente teve um governo de esquerda que durou 8, 12, 14 anos, Lula-Dilma, e que pode até ser considerado do Fernando Henrique, se a gente pensar, foram 8 anos com um pensador de centro-esquerda, claro. E a gente não mexeu na educação, Pedro, é inacreditável. E a gente criou uma geração que entende que esse tipo de política é inimiga, de certa forma, ou que esse tipo de política ela não deve ser dever do Estado. O que a gente vê agora é justamente o oposto, né? O outro lado da balança desses tantos anos de governo de esquerda que não entregaram aquilo que foi prometido, ou o sonho que nos foi vendido. A gente vive um tempo de final de capitalismo, que se pode dizer, né? O capitalismo tardio, em que pessoas da minha geração de 40 anos, os millennials, chegaram a uma conclusão de que o sonho que vocês venderam pra gente não existe. Né? Aquela história de você entrar numa empresa, trabalhar 40 anos, que você teria uma aposentadoria tranquila, que você teria a sua vida resolvida. Isso não funcionou, não está funcionando para a minha geração. A geração Z nos deixou muito velhos. E aí nós que passamos grande parte da nossa idade adulta no Brasil sob governos de esquerda, estamos questionando tudo isso. Estamos dizendo, será que foi isso então que deu errado? Vamos tentar outra coisa. Infelizmente, ao tentar outra coisa, a gente vai esbarrar no totalitarismo, no fim da democracia. Eu gosto muito da visão de um historiador, né, ou a visão de um antropólogo, que, como o Darcy Ribeiro, como o Sérgio Buarque de Holanda, como outros aqui, como o Leandro Carnal aqui no Brasil, né, que é capaz de se retirar do momento histórico em que vivemos e fazer uma análise plana. Né? Eu vi uma entrevista recente em que ele dizia, o Karnal, que se você pensar a história da humanidade, a democracia é uma onda recente. Nós vivemos muito mais tempo em governos totalitários, em monarquias, em feudalismo. Então, assim, a democracia que é mais frágil do que a gente pensa. Só que nós crescemos achando que isso aqui, que a humanidade tinha chegado num ponto em que a gente ia além. E talvez não seja assim. E veja, só para não perder a oportunidade, agora antes de chamar o intervalo, vale o exemplo do governo de São Paulo, que recentemente retirou 5% do orçamento da educação em São Paulo, passou de 30% para 25% da receita, para colocar na área da saúde, que de fato precisa, sem dúvida nenhuma, mas retiraram 5% da educação em São Paulo, como se São Paulo tivesse uma educação que fosse modelar para o país. Nem mesmo no resultado do Enem, São Paulo consegue se destacar, como seria possível imaginar. E é curioso, Chico, porque a educação tem que ser a bandeira, mas a educação é uma bandeira muito fácil de ser levantada por qualquer governo. Sim. E não é interessante para nenhum governo uma educação libertadora. Uma educação que crie cidadãos capazes de questionar. Você colocar PM para tomar conta de escola, para levantar e prestar conta contando o hino nacional. Então, a nossa discussão em si, ela vai em contrário a tudo que é uma política de quem está no governo querer permanecer no governo. Então, esse é o grande paradoxo da intelectualidade. Pedro, eu vou pedir sua licença, Roberto, vamos para mais um rápido intervalo e na volta vamos para o último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 14 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o colega, jornalista, educador Pedro Cortella e o nosso comentarista Roberto Mohamed. Aliás, falávamos no bloco anterior sobre educação. E educação, é importante que se diga o seguinte, educação deveria ser a razão de ser de todos os governos.
municipais, estaduais e governo federal. E não, como dizem os candidatos demagogos, é prioridade. Prioridade é óbvio, tudo é prioridade no Brasil, um país como o nosso. E educação é sempre colocada à margem, é sempre colocada de lado. E o fato é o seguinte, a esquerda também, que governou o país durante um bom tempo, também não conseguiu avançar na educação, Pedro. Chico, eu vou perguntar para o Roberto aqui uma das coisas que a gente estava falando no intervalo, que é justamente, em um mundo polarizado, assim, Roberto, quando a gente sabe que a prioridade tem que ser educação, não é nem a prioridade, como você falou, tem que ser a razão de ser. A razão de ser, ou seja, temos governos para isso, organizamos a sociedade para evoluir como ser humano por meio da educação. A pergunta, Roberto, mas que educação queremos? Exatamente. A gente começa a perguntar, por exemplo, os caras ficam buscando modelos, mas eles só copiam a parte física do modelo e não aquilo que é o conteúdo. Sim. Todo mundo que vai falar de educação fala do modelo coreano. A gente não tem a cultura coreana. Então você não vai falar. Não, vamos aplicar aqui o modelo coreano que levou a Coreia a se tornar o que se tornou. Não adianta, nós não somos coreanos, nós não pensamos como coreanos, não temos a disciplina dos coreanos. A gente poderia usar o da Irlanda, que foi o grande modelo do início do século XXI, nos anos 2000 a 2010, sim, que foi colocado como modelo fruto de investimento maciço nos anos 90. O irlandês é mais parecido com a gente. Ele não é parecido com o inglês. Mas, ao mesmo tempo, será que a gente consegue? Uma vez, quando faziam, todo ano tinha aquela excursão de um monte de gente daqui do Grupo A Tribuna para ir visitar o Porto de Roterdã. Eles adoravam o Porto de Roterdã. Eu acho que era por causa dos bordéis de Amsterdã, mas... Aí eles iam para lá e voltavam cheios de ideias e tal. Só tinha um problema, eles esqueciam que o Brasil não é Holanda. E, infelizmente, Roterdã fica na Holanda. Quem trabalha lá é holandês. E aqui não ia dar para fazer. O Porto de Santos nunca vai ser o Porto de Roterdã, porque, primeiro, o Brasil não é Holanda e o brasileiro não é holandês. É simples, é muito fácil de entender isso. Sim. Eu posso copiar um modelo físico, mas a operação, tudo isso, eu tenho que entender o seguinte, é brasileiro. O grande problema dessa questão de que modelo de educação, eu vejo, porque a gente teve um presidente que ficou dizendo que escola era para aprender português e matemática. Não, o cara é um boçal que já fala isso, não vai chegar, você não pode esperar algum projeto para isso. O projeto que tinha que sair foi esse, de colocar PM para fazer a criança levantar, prestar continência e cantar o hino nacional todo dia, porque mudar não mudou nada. Sem você estudar história, geografia, química, física, claro, filosofia, pensamento... Eu tinha umas matérias na faculdade que a gente odiava fazer, mas elas eram interessantes e a gente não dava valor. Problemas do homem contemporâneo, sim, PH 6, semiótica problemas brasileiros, semiótica da cultura. E você não dava valor. Você falava, eu saco dessas matérias, eu quero estudar redação. Quem fazia jornalismo, eu quero estudar direito, quando eu fui para a faculdade de direito. Mas a gente não entendia o quanto isso era importante. Claro. E aí é que vem. O cara critica Paulo Freire, transforma, na verdade, criminaliza Paulo Freire, sem nunca ter lido um livro de Paulo Freire. Como o cara que se diz comunista e nunca leu Marx. Ele leu um livrinho fininho desse tamanho, entendendo Marx. É isso. Esse é o grande problema no Brasil. É a superficialidade. Somos especialistas na superficialidade, todos nós. Roberto citou Paulo Freire, eu vou citar então, né? Quando a educação não é libertadora, o oprimido sonha em ser o opressor. Sim. E é isso que a gente está vendo aqui. Eu gosto de chamar de educação de bolha, né? A educação que existe no mundo digital também, mas também hoje em dia ela já está no mundo real, dentro de várias escolas, de várias correntes aqui dentro do nosso Brasil, que é aquela educação que te educa para seguir alguém. Utilitarista, eu preciso aprender isso para tal coisa. Eu vou seguir os passos dessa pessoa que ganhou muito dinheiro para ter sucesso, felicidade na minha vida. Eu vou seguir exatamente como é a família dela, eu vou seguir exatamente os passos dessa pessoa, como se isso fosse encarado como educação. Eu chamo essa educação de bolha, porque ela é uma percepção muito obtusa do que é a realidade. Claro. E a bolha, ela não educa, a bolha, ela escraviza. Sim. A educação libertadora é a capacidade que a gente tem de furar a nossa bolha, de
travar um diálogo com pessoas que pensam diferente, sem querer diminuir o outro, né? Entender que o conhecimento ele não pode ser simplesmente utilitarista. Eu não tenho que aprender alguma coisa só para fazer alguma coisa desse aprendizado prático que volte para o meu bolso. Ou seja, eu tenho que aprender semiótica da cultura, eu tenho que aprender filosofia, eu tenho que aprender sociologia, eu tenho que ler um livro simplesmente pelo belo prazer de ler um livro, de ler uma história, adquirir repertório, adquirir conhecimento. E é isso que a gente está perdendo hoje na nossa sociedade. Ou seja, eu só tenho que aprender a educação financeira que vai me fazer investir num certo ativo da bolsa. E virar influencer, né? Influencer digital, que é o que dá dinheiro, mas que é o que sabe interessa. Que aí nós temos umas lendas Ah. no Brasil e a gente acredita nessas lendas. O Leandro Carnal, ele tem um dos livros dele que eu mais gosto, é o Todos contra Todos, em que ele massacra essa ideia de que o brasileiro é pacífico, o brasileiro é um povo ordeiro. O brasileiro não é, o brasileiro é violento, invejoso, o brasileiro é sem vergonha, o brasileiro é preguiçoso. Nós estamos muito mais para uma Macunaíma do que para essa imagem de que a gente gosta de todo mundo. O brasileiro se mata por causa de trânsito, por causa de para-choque no carro. A vida vale muito pouco aqui. A gente tem índices de guerra sem estar vivendo uma guerra de mortalidade, né, de assassinatos. Mas a grande questão é justamente essa característica que o Roberto levantou, da gente aprender um modelo que funciona na Finlândia, sendo que a Finlândia é do tamanho, sei lá, de um bairro de São Paulo. Claro. E a gente tem que buscar modelos que funcionem com grandes populações, dentro de uma educação que seja capaz de, sim, emancipar as pessoas, ou seja, trazê-las para você se apaixonar pelo conhecimento, em um início de século XXI, ou seja, a gente está em 2025 agora, em que a gente vai ter pelos próximos 5 anos, pelo menos 10 anos, desafios tecnológicos enormes com a inteligência artificial, ou seja, não só a promessa que foi feita para a minha geração dos millennials e da geração Z, ela não se concretizou, como a partir de agora a gente vai viver desafios que a gente nem sabe como lidar com eles. Assim, como que a gente vai lidar com uma inteligência artificial que é capaz de substituir, sim, uma grande parte da nossa força de trabalho? Como que a gente vai despertar o interesse pelo conhecimento de uma geração que na prática não vai precisar saber para nada? E nem tem interesse, na verdade, nem tem interesse tanto em aprender. Mas aí que tá, Chico, como que a gente desperta o interesse de alguém em aprender se ele não vai precisar aprender nada? Ou seja, o utilitarismo que eu estava falando, ele acabou. Razão. O que você vai fazer? Estimular a leitura? Estimular um jovem de 18 anos, de 20 anos a ler Machado de Assis, por exemplo? O chat GPT, vai lá, pesquisa, faz o seu trabalho escolar pelo chat GPT e está tudo resolvido. Mas, Chico, desculpa, eu tenho algumas coisas que a gente fica falando agora o tempo todo de chat GPT, a gente perdeu tempo, porque antes da inteligência artificial já não estavam fazendo isso. Por exemplo, tem um outro autor brasileiro que inclusive acham que é irmão do Paulo Freire, mas não é, porque o do Freire dele é com Y. Ao invés de mandar aluno de ensino médio ler Machado de Assis, que tinham que ter lido no primeiro grau, se dessem Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, para os alunos do ensino médio, eles iam entender o país que eles vivem. Claro. Por quê? Nos Estados Unidos, não existe esse negócio de a família come na sala e a empregada come na cozinha. Até porque lá não tem empregada, porque é muito caro. Claro. Lá tem faxineira. Mas a família come na cozinha. A cozinha é o lugar de encontro das pessoas. No Brasil, por causa de uma elite cultural do século XIX, já não se existia esse hábito. A cozinha para os serviçais. A sala de jantar. A sala de jantar, que é uma coisa, é uma excrescência. Nos Estados Unidos, algumas, lógico, casas grandes, tal, tem. Mas eles comem, o café da manhã é na cozinha. O almoço do dia a dia é na cozinha. Não existe essa coisa que existe no Brasil, e é o que eu falo dessas lendas. A gente está vivendo um mundo hoje que está mudando o perfil das profissões. E eu espero que a gente tenha a chance de falar isso mais para frente. Eu já preguei aqui, além de reforma política, a gente tem que ter uma reforma do ensino superior, mas brutal.
A quantidade de cursos que a gente tem é uma ignorância. E aí você cria o cara especialista em nada. Hoje, por exemplo, eu estava num almoço outro dia e os caras de escritório boutique, eu tenho um escritório boutique e tal, e eu dei e falei, desculpem, eu sou raiz. O que é escritório boutique? Aí não, é um escritório, em suma, é um escritório do cara que é muito esperto, faz uma decoração legal, coloca uma secretária linda, tem contatos e ele pega, capta clientes e manda e divide com o cara que trabalha, o trouxa que nem eu. Então, esses são os escritórios boutiques, eu chamo de escritório gourmet. Agora, é o que está virando moda hoje. É a intermediação constante. Daqui a pouco você tem 3, 4, 5 parceiros para fazer tudo, porque o cara que trabalha mesmo é um só. O resto carrega nas costas. Mas que eu te apresentei para fulano, apresentei para fulano, apresentei para fulano, e chegou. Isso em qualquer área. O grande ativo é o comercial. Exatamente. O grande ativo é você saber Eu já vender. cansei de dizer aqui, você contrata um arquiteto para fazer uma reforma na sua casa, uma obra, você está pagando para ele acompanhar a obra, você pagou pelo projeto. Claro. Quando ele recebe comissão de loja de imóvel, de loja de material, de eletricista, de empreiteiro, ele é um canalha que está recebendo propina e está comprometendo aquilo porque é a razão pela qual você o contratou. Procurar o melhor pelo menor preço, porque ele recebe comissão. E a gente cala a boca para isso. A gente acha normal, é praxe, não é propina. É antiético. Claro. Arquiteto que ganha comissão de loja, de fornecedor, é antiético. Decorador é a mesma coisa. O cara que faz evento, o cara fala, não tem que ganhar comissão porque ele está sendo remunerado por aquilo que ele está fazendo. E a gente se acostumou a dizer, é praxe. Não, é praxe. Que praxe? Quem ganha comissão é corretor de imóveis. Muito bem, Roberto. Olha, nós teríamos, Pedro, muito mais a conversar, você sabe, mas nós temos limitações de tempo, vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença do Pedro Cortella, do Roberto Mohamed, especialmente você, amigo telespectador, pela audiência qualificada da edição. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.